Olá a todos, bom dia. Estamos aqui mais em um podcast História que Edifica. E hoje estamos com a nossa convidada, que veio de muito longe, Andiara Suassuna. Seja bem-vinda, tenha um bom dia. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo nessa manhã. Fique à vontade, pode falar. Bom dia. Bom dia, Clécio. Quero te dizer que é um prazer, uma honra muito grande estar aqui com você, com vocês nesse momento. Teremos essa conversa, esse diálogo e as coisas de Deus, né? Porque nos conectamos num lançamento e de repente eu recebo esse convite. Coincidiu que estava já vindo para São Paulo, porque eu moro em Aracaju, Nordeste, e coincidiu que eu estaria aqui nessa data de hoje. E estou muito satisfeita, muito feliz e muito agradecida pelo convite de dividir esse momento com vocês. Que bom, para nós é uma honra, né? Psicanalista, mentora, escritora e palestrante. Guia de mulheres, a jornada de transformação voltando à sua essência. Desde já quero agradecer, né? Eu, Mônica Oliveira e Clécio Lima, Histórias que Edificam. Você que está entrando agora, vai nos assistir, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Dá um joinha lá, dá um like, clica, compartilha. E hoje vai ser uma história abençoada. Glória a Deus. Fica conosco. O que significa recomeçar a partir da essência e como pode transformar todas as áreas da vida? Recomeçar, nunca é tarde para recomeçar. Né? E ocorreu num momento bem interessante, porque durante a minha trajetória de vida, eu fui criar filho, um só, mas fui criar, fui procurar dar o melhor, porque eu quero o melhor para este filho. E o tempo foi passando. Carregava um sonho de criança, acho que desde os meus 9, 10 anos, que eu sonhava ser psicanalista. Que benção. Né? Eu não sabia nem o que significava o ser psicanalista. E quando eu fui questionada naquela época por que eu queria ser psicanalista, eu costumava dizer que era porque eu queria fazer psicologia, queria chegar à psicologia, à parapsicologia, né? Era algo que me atraía. E questionada, e por que você quer tudo isso? Olha a ideia. Eu quero saber o que pensa um doido. E desde já, a gente quer mandar um forte abraço para a sua cidade, né? A Aracaju. Aracaju, meu povo de Aracaju, Bahia, Recife, Pernambuco, todo o Nordeste que está nos assistindo. Nosso forte abraço, Histórias que Edificam. Deus abençoe, fica conosco. Aí o tempo foi passando, porque chegar à psicanálise, você teria que ser médica, você teria que fazer medicina. E era algo praticamente impossível, né? Porque é aquela menina nascida lá no interior do Maranhão, filha de vaqueiro, com professora, foi criada nas porteiras do curral, tomando leite fresquinho de manhã. Era algo praticamente impossível. E o tempo foi passando, não é? Minha mãe ficou viúva muito jovem, meu pai faleceu, eu já tinha 7 anos, e a vida tomou outro curso, outro rumo. Mas o sonho estava lá. Ele não morreu. Eu carreguei isso comigo, um dia eu consigo. E já pós 50 anos, quando eu fiz 50 anos, aí deu um boom na mente. Que benção. Uma expansão, que eu olhei para mim assim, aquela sensação de dever criar, de cumprido, filhos criados, já dono da vida, já tocando a própria vida. E minha mãe faleceu. Mas eu sempre dizia, me formei em serviço social, que eu sou assistente social de formação, mas estava lá. Aquele sonho. Uma vez eu conversando com uma tia, eu disse para ela, tia, eu ainda vou ser psicanalista.
Ela deu uma gargalhada, que era aquela pessoa bem expressiva, que gostava daquelas gargalhadas bem altas. Deu aquela gargalhada, chega, dobrou. Aí ela fez: "Ô, minha filha, não faça não, porque você não vai ganhar dinheiro, porque você não dá conta, porque você vem de uma família de doido". Aí eu respondi, aí me veio a ideia, né? Daquela época, lá dos meus 10 anos. Eu disse: "Não, tia, mas eu quero, porque eu quero saber o que pensa um doido". E já após 50 anos, quando depois que minha mãe faleceu, um ano depois, aí eu pensei, eu digo, por que não buscar esse sonho? Comecei a olhar, já morava em Aracaju, encontrava o curso de psicanálise, você tinha que fazer tinha que estar na área da saúde, tinha que ser psicólogo, porque a psicanálise é uma cadeira da psicologia, não é? Mas era São Paulo, só ficava achando estados distantes. E como que eu vou? Como que eu vou me manter? Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou pagar o curso em uma cidade diferente? E um belo dia, andando nas redes sociais, navegando nas redes sociais, me aparece um anúncio. O primeiro curso, uma instituição, o primeiro curso de formação em psicanálise em Aracaju. Olha. Eu não pensei duas vezes. Chamei e falei pro marido, né? Amor, vai ter psicanálise em Aracaju. Aí ele fez, e quanto que é? Eu disse, tem que fazer uma entrevista. Aí ele fez, quanto é a entrevista? Eu dei o valor, ele fez, se inscreva. Eu me inscrevi na mesma hora. Mas eu tinha tanta certeza que eu iria conseguir, ativar essas pessoas, auxiliar essas pessoas nas suas feridas emocionais, que eu fui passar pela entrevista com o psicanalista para saber se eu tinha, porque tem todo um processo. Você tem que estar curada para você curar outro, Sim. não é? Aí quando eu cheguei, mas houve assim aquela sintonia, aquele rapport com o entrevistador. Quando eu cheguei em casa, que meu esposo perguntou, e como é que foi na entrevista? Eu passei. O resultado ia sair com 3 dias. Passei. Aí ele fez assim. Eu disse sim. Aí ele, como é que você tem certeza? Eu disse, porque se ele tivesse me dado uma chancezinha mínima possível, quem teria entrevistado ele era eu. Olha aí. Mas aquela certeza, 3 dias depois, quando eu recebi o resultado, realmente eu tinha sido aprovada. Porque a psicanálise, a formação hoje, a formação da psicanálise, ela é reconhecida pelo Ministério do Trabalho. Então, a gente tem um registro que é do Ministério do Trabalho, que é profissão livre, né? Hoje já tem uma faculdade que já faz a graduação, mas na minha época não foi. E eu fui acompanhando aquele tripé da psicanálise, porque você, para atuar enquanto psicanalista, você vai curar suas feridas, você vai estar em análise o tempo inteiro. Então, eu tenho supervisão, aí o tripé, que é o teórico, a supervisão e a prática. E hoje estou aí, já tem alguns anos já que estou nessa... Que benção, hein? Né? E fiz essa transição sem pensar duas vezes. Sonho realizado, né? Sonho realizado. Um sonho realizado. Na metade do curso, eu me identifiquei tanto que na metade do curso, que são 36 meses, são 2 anos e meio, uma formação. Na metade do curso, meu supervisor chegou e disse, você precisa fazer um teste para ver se você já começa a atender, tipo já o estágio, né? Porque eu já quero ver na prática. Então, ele já viu em mim essa capacidade. Legal. Quando eu fui fazer aquele teste pelo computador, que abri o computador, aí a ficha caiu. Que era pós 50 anos, com mais de 50 já, e aquele sonho estava ali, à minha frente, realizado, que eu olhei assim, aí eu disse, e eu não sei de nada.
fechou. Eu digo, eu não sei nada do que está aqui. Ele fez, respire, porque realmente você entrou nesse choque de ver o que realmente você está realizando o seu sonho. Respire fundo e pare, porque tudo que está aí é o que você viu. E fui lá e fiz esse teste. O secretário que dizia, você sabe, porque Rafael, que é o nome dele, quer você na prática. E de repente fui tomando gosto por essa área do desenvolvimento humano. Legal. E fui me trabalhando, fui curando as minhas feridas, ressignificando todo aquele passado. E estou aí, né? Que benção, né? Atendendo Atuando, pessoas, né? atendendo Ajudando pessoas, pessoas a se recuperar, a ajudando curar. pessoas a se recuperarem, a se curarem, e com cada feedback maravilhoso. Porque, de repente, você atende uma pessoa que está prestes a cometer um suicídio, pessoas que já tentaram contra a sua vida por várias vezes, e você trabalhar essa pessoa e ver que está bem. Outro dia eu recebi o feedback de um paciente que como é que você está e tal. Ele respondeu para mim, Andiara, eu estou maravilhosamente bem. Aquele fulano atrás, aquela pessoa ficou no passado, não existe mais. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova pessoa. E isso te deixa maravilhada, né? Porque vê que Deus realmente me honrou. Porque é Ele que me acorda todo dia, então foi Glória a Ele que Deus. me deu esse sonho. E eu sou muito grata com tudo isso. É um benção. chamado, né? É um Pra curar chamado, é um vidas, né? chamado, é. Eu hoje vejo que foi um chamado de Deus. Porque como é que aquela menina lá de 8, 9 anos pensava já dessa maneira, se nem sabia o que significava? Que eu não tinha nem noção do que se tratava. Eu queria saber o que pensa um doido. Gente, não dizem que de doido, de médico e louco, todos nós temos um pouco? Então, o louco, ele tem um momentozinho de lucidez, por mais que o estado seja grave, mas ele tem, em algum instante, ele tem algum momento de lucidez. E ele pensa ao modo dele. Sim, verdade. E até porque a gente, segundo as pesquisas, né? É um mês aí de RINC aí de suicídio, né? De muitas Setembro pessoas, né? Amarelo, Setembro né? Amarelo, né? E a gente vê as pessoas, os jovens, não só os jovens, pessoas em gerais, O Brasil está em né? segundo lugar. Tá. O Brasil está em segundo lugar e as pessoas estão depressivas, estão precisando de cura, né? Ansiosas. Ansiosas e nervosas por tudo, às vezes porque não realizou seus sonhos, por às vezes não alcançar seus objetivos, frustrações e o principal, pessoas precisam ser curadas, doutora, né? Às vezes não E, sabe lidar, né? e eu acho assim, a senhora faz toda a diferença nesse momento desse século, que necessita de pessoas que cuidam de pessoas. Eu acredito que foi direcionada por Deus, Sim. sabe? Porque o mundo, ele prega uma mentira, né? Que está fora da palavra. Porque a Bíblia fala, quando Deus foi falar para Abraão, Deus mandou um anjo profetizar para Abraão, Sara riu. Sim. E Abraão tinha 99 anos. E ele recebeu a profecia do anjo que Sara ia engravidar. E Sara não acreditou. Por quê? Porque a sociedade, né, tem essa questão de que o idoso, que a pessoa não pode progredir, não pode fazer. E para o cristão, não. Para o cristão, o tempo nosso não é o tempo de Deus. E quando Deus ele chama você, não importa a sua idade, porque o nosso Deus, ele é Deus impossível, é um Deus poderoso, ele rejuvenesce, ele dá forças. Eu acho que nem você acreditaria, né? Se fosse alguns anos atrás, se você olhar para trás e falar, nossa, mas você nem acreditaria que você estaria nesse patamar. Sim. Nesse patamar de ter estudado, depois lá chegou nos 50, foi estudar,
tá aí ajudando pessoas, tá fazendo palestras, escritora de livro. Olha, Que benção. Doutora An- Andiária, Andiara. qual foi o momento marcante da sua carreira em que você viu alguém renascer para uma nova vida? Tem, é exatamente como eu acabei de falar. É você ir atender essas pessoas que tá desacreditada da vida, que está pensando em tirar sua própria vida num estado depressivo tão profundo que acha que não tem mais solução. E você ir ali, aquele trabalho de formiguinha, não, mas vamos fazendo por aqui, não é bem assim, vamos suavemente acessando essas suas dores e de repente a pessoa está aí com vivacidade, feliz da vida, porque o suicida, o depressivo, quando ele quer tirar a vida dele, na verdade ele não quer morrer. Ele não quer tirar a vida dele. O que ele quer matar é aquela dor que ele carrega, é aquele vazio que ele carrega, porque é uma dor muito grande. E isso está o quê? Muitas vezes é uma ferida emocional, que é da infância, porque todos nós temos feridas emocionais. Todos nós carregamos. Então, é uma rejeição, é um abandono, é uma humilhação. Né? E as feridas emocionais, elas são plantadas na gente pelos nossos pais. Por falta de entendimento, por falta de conhecimento, que às vezes você fala uma palavra com um filho e você nem imagina que ela vai causar um dano emocional nele. O engolo choro é algo fantástico, é algo assim assustador, porque você vai engolir o choro, você vai engolir aquela dor, aquela vontade de botar para fora. A partir do momento que alguém te obriga a engolir esse choro, Vixe, quem nunca, né? você passa a engolir muitas coisas. E o nosso corpo, nós somos, é só você, eu costumo comparar o seguinte, imagina você pegar um saco e vai colocando ali tudo que não te interessa, que você não gosta dentro. Chega uma hora que aquilo ali vai abarrotar e vai transbordar. Verdade. Assim somos nós. Assim somos nós. Você vai engolindo, você vai engolindo, você vai engolindo. Uma hora você não suporta. E o seu corpo vai responder de alguma forma. Como? Através das doenças, da depressão, da angústia, da ansiedade. Porque a ansiedade, todos nós sabemos que é excesso de futuro. A depressão é excesso de passado. Você está tão presa naquele passado ali que você não consegue sair, você não vê saída. É por isso que Lacan diz, né, que doenças são palavras não ditas. Porque o nosso emocional adoece. Sim. Eu já passei por essa fase. Eu lembro que eu fazia Pilates na época e eu cheguei para a minha instrutora de Pilates, a minha fisioterapeuta, e falei para ela, eu disse, eu estou me sentindo emocionalmente doente. Eu digo, eu já fazia terapia, eu digo, eu preciso procurar outra abordagem. E sair buscando. Porque nós adoecemos emocionalmente doente. Verdade. Então, o emocional, ele grita como? Através do corpo. Sim. Eu percebo também, doutora, que as pessoas, elas, pelo fato de não chega no objetivo, né, na parte sentimental, na parte financeira, isso aí abala muito essa ansiedade. Eu vejo as pessoas muito ansiosas porque elas querem realizar e não estão conseguindo realizar. E às vezes são traumas, né? De tudo aquilo que a senhora falou, esse pacote de situações na vida da pessoa que ela se sente frustrada. A ansiedade, ela atrapalha muito as pessoas. Sim, sim. Porque a psicanálise, é como dizia Freud, né?
A psicanálise é a medicina da alma, né? Porque a psicanálise você vai lá no seu inconsciente. Porque o nosso cérebro ele tá dividido em 3 partes. Ele é tipo um iceberg. Imagine um iceberg. Tem aquela partezinha que está fora, que ali é o nosso consciente, o nosso presente, o nosso aqui, o nosso agora. Mas é a maior parte que está submersa. Ali está o nosso inconsciente. E no nosso inconsciente está o quê? Os traumas, os medos, as angústias, as neuroses. Então, a psicanálise te leva a ter esse acesso ao seu inconsciente. Show. Como que a psicanálise e a fé em Jesus completa o processo emocional e espiritual do paciente, assim, quando você vai fazer o tratamento? A psicanálise ela vai tratar esse seu inconsciente, aquilo que está lá guardado. Digamos que a sujeira que costuma jogar para debaixo do tapete, Sei. ali está é o nosso inconsciente, aquela sujeirinha. E a fé é necessária em tudo que nós vamos fazer. Isso independente de religião, Sim. independente da sua crença. Por quê? Porque é com a fé que nós temos o poder de atingirmos aquilo que nós buscamos. Uma vez eu ouvi que a gente costuma dizer a fé move montanha. Mas será que é a fé que move montanha ou a fé nos dá força para que nós movemos essa montanha? Sim. Então, eu creio que a fé é isso, é dar esse poder, essa força para que a gente consiga mover a montanha. Você acredite, né? Exatamente. Até em você mesmo para realizar Para algo. realizar algo. Porque nós precisamos estar em equilíbrio, porque nós somos corpo, mente e espírito. Então, nós precisamos estar em equilíbrio nesses três pilares da vida. O corpo, a gente pensa em cuidar, né? Você vai fazer um exercício, você vai fazer uma dieta, você vai... A mente, você faz uma terapia e tudo. E o seu espírito? Em que você acredita? Em que você apega para trabalhar essa sua espiritualidade? Independente da sua religião e da sua crença. Então, a gente tem que saber separar esses 3 pilares da vida. Equilíbrio. O É equilíbrio. o equilíbrio, tem que estar em equilíbrio. Tem que ser bem equilibrada. Então, tem que lembrar também que há uma diferença religiosidade para a espiritualidade. Sim. Então, ele nos A religiosidade atrapalha, né? atrapalha. E a espiritualidade, se você vai... Né? Gente, Deus nos levanta todo dia. Já pensou? Agora nessa viagem, eu vim de Aracaju para o Rio, fui dar um treinamento no Rio, fiquei uma semana e vim. Mas durante o voo, que estava nas nuvens mesmo, eu vim tão encantada, porque aquela visão, aquela vista, e pensando o quanto Deus, quanto Jesus é maravilhoso. Glória a Meu Deus. Deus do céu, que capacidade o Senhor teve e tem de fazer tudo isso. Você está andando no meio das nuvens, parecia aqueles flocos de algodão. Meu Deus do céu, que bênção, que maravilha. O Senhor me conduzir, me trazer onde eu estou, para onde eu estou indo, o que eu estou alcançando. Legal. Bênção. Não é? E ajudando vidas, né? E ajudando vidas serem transformadas. Isso não tem preço. Quais os maiores bloqueios internos que impedem as pessoas de recomeçar e como que elas podem superar? Muitas vezes, esses medos, esses traumas... Acho que o medo é o maior, né? O medo é o maior, porque o medo... É normal a gente sentir medo em algum momento de alguma coisa. O que nós não podemos é deixar esse medo nos dominar. Sim. Porque o medo causa várias outras coisas, angústia e tudo. Então, a partir do momento em que você decide
a superar, a ressignificar, a trabalhar esses seus medos, você supera, você recomeça. De que forma o autoconhecimento pode ser um caminho para reencontrar a própria essência e recomeçar uma nova vida? Terapia. A terapia. Porque é através da terapia em que você vai se conhecer. E a pessoa tem que ter também consciência que ela precisa fazer essa terapia, né? Sim, porque terapia nada mais é do que um ato de amor. Para com você, como para com quem vive com você. Sim. A terapia é algo fantástico, porque as respostas para tudo aquilo que nós buscamos não é o terapeuta, não é o pastor, não é qualquer profissional que vai te dar. É você que vai, porque elas estão dentro, e então de você. E o autoconhecimento, ele vem de dentro para fora. É você olhar para dentro de si e trazer essas respostas. E Se isso é transformativo. reconhecer, né? Se reconhecer, assumir Que tá precisando. assumir que você precisa, assumir que você também tem sua parcela de culpa em tudo aquilo que te acontece. Acontece muito, consultório, as pessoas têm aquelas queixas e tudo, quando você pergunta qual é a sua responsabilidade na desordem a qual você se queixa. Isso causa um choque, porque a pessoa só joga para o outro, só joga para o outro, para o outro. Entendi. Mas o outro é reflexo de si. Show. Está em mim aquilo que eu vejo no outro. Eu vi isso. O outro, nós somos, é o espelho. Quando a pessoa, eu vi isso, quando a pessoa ela vai, vamos supor, criticar, xingar, maldizer de outra pessoa, Uhum. ela tá falando de si própria. Ali é o inconsciente gritando. Eu achei forte isso aí. É. Você sabe que eu parei de fazer isso? Porque quando você começa a criticar as pessoas que você não está concordando, seja qual for, só que você não pode falar. Eu vi isso numa pessoa pregando, né? Pregando, uma pregadora. Você criticar a pessoa e falar, e a pessoa falou a mesma coisa, você se reflete, é você. Então eu falei, olha, daqui para frente, eu não, mesmo que eu não concordar, eu não vou falar. Não vou falar nada, mesmo que eu não concorde. Porque eu não quero isso para mim, eu não quero eu refletir, eu quero melhorar. E você acaba você mesmo, porque as palavras ela têm poder. Sim. E se você tá transmitindo, falando para a pessoa, acaba isso refletindo em você. Sim, sim. Porque se você for olhar aquilo, eu não gosto do seu cabelo, Mônica, por exemplo. Aí eu tenho um cabelo que não seja liso, mas aí eu tenho um complexo com o meu. Aí eu vou criticar o seu? Não. Eu não estou dizendo, inconscientemente, eu não estou dizendo que eu não gosto do seu cabelo. Eu estou dizendo para mim que eu não gosto do meu cabelo. Que o inconsciente fala com a gente é que não percebe, através do outro. Olha só. Show. Como alguém pode identificar que está vivendo longe da sua essência e precisa de um recomeço? Como é que essa pessoa que está, principalmente porque tem pessoas que às vezes estão na depressão e ela não percebe que ela está na depressão. Só quando está chegando, sabe quando está chegando naquele ápice lá que a pessoa já está indo mesmo, querendo tirar a própria vida, aí a pessoa começa a se reconhecer. Mas lá naquele começo, que está começando a depressão, e ela não está se reconhecendo, qual o caminho para ela identificar? É ter essa coragem de pedir ajuda. Ninguém resolve nada sozinho. É verdade. Você precisa buscar ajuda. Porque às vezes nós estamos conversando, estamos convivendo com pessoas aqui no nosso lado, no nosso dia a dia, e a depressão está ali, porque ela tem várias facetas. Tudo em excesso é sobra. A depressão tem aquelas pessoas que caem, que fica a tristeza, aquela letargia, mas a gente tem outras que são eufóricas demais.
Então, e tem que ter esse equilíbrio e tem que ter essa percepção, essa perspicácia para perceber o que tem por trás daquilo ali. A gente pode usar um exemplo, excesso de exposição. Eu estive conversando com uma influenciadora recentemente e ela olhou para mim assim e disse: tem dia que só eu sei, eu não estou bem, mas eu preciso gravar. Eu preciso mostrar, mas por dentro eu estou destruída. Nossa. E a pessoa tem que entender isso e buscar ajuda mesmo, pedir. Não se resolve sozinho. Sim. No seu trabalho, qual é o primeiro passo que você recomenda para iniciar um processo de transformação interior? Se permitir a olhar para si e realmente entender que o autoconhecimento dói. Não é fácil você olhar para você e se reconhecer, dói. Às vezes aconteceu comigo e acontece com todo mundo. Quando eu iniciei nesse meu processo da terapia, tinha dia que eu saía, não volto mais nunca aqui. No outro dia eu estava lá. Na próxima sessão eu estava lá. Porque ninguém quer. Porque é no set analítico, é naquela hora ali da sua terapia que até o silêncio fala. Porque muitas vezes é o único momento que você para se ouvir. Porque a análise é isso. Eu estou ali como instrumento de orientação, de condução. Mas você não está falando para mim. Tanto é que a Associação Livre, conscientemente você está falando para mim, mas inconscientemente você está falando para você. É aquele momento que é você e você. É que as pessoas às vezes estão nessa correria do dia a dia, a internet, e as pessoas não têm parado para se autoanalisar. Exatamente. Por causa da correria do dia a dia. Do dia a dia, mas você tem que entender que você precisa ter um momento para você. É um ato de amor próprio. Não é? Se amar primeiro não é egoísmo. Como é que você vai amar alguém se você não se ama? Verdade. Como é que você vai cuidar de alguém se você não se cuida? Porque cuidar do outro é cuidar de mim. Cuidar de mim é cuidar do outro. As pessoas têm que se olhar e têm que se amar, têm que se gostar. Exatamente. Fazer alguma atividade física para a mente funcionar e não ficar pensando só naquilo, porque eu acho que as pessoas carregam muito problema atrás de muitos problemas e esquecem de se cuidar. Fala, eu tenho que dar um norte. É aprender na vida, né? a se amar e a gostar da sua solitude. Escritora do As Mensageiras Sem Fronteira. Qual autora? Tem muita coisa aqui fantástica nesse livro, quero deixar para você. É um livro fantástico, um testemunho inédito. E eu quero perguntar, como vencer o medo do abandono? Foi exatamente isso, de olhar, não é? Foi através do autoconhecimento que eu carregava esse vazio. Nada preenchia, mas eu carregava esse vazio. E por quê? Que eu fui lá e descobri que eu carregava essa ferida do abandono. Eu não vou contar o que está aí no livro para vocês adquirirem. Vai lá no site, vai lá na minha rede social, Psi, Andiara Suassuna, que lá tem o linkzinho, e onde você adquire o livro, você adquire o Mensageira Sem Fronteiras e você adquire o Rainhas Posicionadas. Top. Também, certo? E lá você vai descobrir como você vai, através dessa leitura, como você vai vencer esse medo do abandono. É lá que você, se quiser, não é, se conhecer,
tratar seus traumas e tudo, você clica lá nos links que vai falar diretamente comigo. É lá que, se você resolver querer ser uma rainha posicionada, você vai saber também. E se você quiser ser uma mensageira também, tá tudo lá no site. Ô, Glória. Doutora, eu quero que a senhora deixe dentro do seu livro uma reflexão que está aqui dentro, que eu achei fantástico. Se você não sabe o nome da sua dor, como vai saber o caminho da sua cura? Exatamente. É justamente isso. Você tem que olhar para você e saber qual é a sua dor. Ah, eu tenho medo. Eu tenho um trauma, tal. Então, eu carrego isso. Então, eu vou buscar ajuda. Eu vou buscar meios de cura. Não é? Glória a Deus. Porque eu tenho que segurar na mão daquele que me levanta. Não é? De quem me sustenta todos os dias. Então, se ele me deu esse poder de abrir meu olho, de levantar todos os dias, ele vai dar esse poder para que eu descubra qual é a minha dor e qual é a minha cura. E qual a ferramenta de desenvolvimento humano oferece para quem deseja ressignificar a sua história? Tudo se volta para a questão da terapia e do autoconhecimento, porque são ferramentas, aí você tem umas técnicas que você vai aplicando dentro da psicanálise, tem PNL, tudo, você vai Mas reprogramando ela a sua tem que ter mente. o autoconhecimento para Ela fazer a precisa, terapia, senão é inválida, né? E vai sem saber, e no decorrer da terapia o autoconhecimento Ah, é? vem, Ah, legal. entendeu? Entendi. Tudo posso naquele que fortalece? Sim, se é ele que nos fortalece, eu me apego, veja como eu citei o exemplo, né, de eu estar nas nuvens. Então eu tudo posso, por quê? Porque Jesus me fortalece. É Glória a ele Deus. que rege a minha vida. Eu sou filha amada de um Deus vivo. E antes de ser psicanalista, antes de ser mãe, de ser mulher, eu sou filha amada de Deus. E Glória a Deus. é ele que... Eu estou com 62 anos. Recomecei pós 50 anos. Levei esse tempo todo. Queria escrever. Era aquela história, você tem que ter 3 coisas: plantar uma árvore, um filho e escrever um livro. Mas eu achava algo impossível, era muito distante, muito difícil. E de repente, olha o boom aí, que não estou parando de escrever, porque eu descobri que eu não valorizava a minha história, eu não tomava posse do poder que há em mim. Glória a Deus. De transformação. Eu ouvi as pessoas dizer: eu fiz isso, você me inspira, você... Eu custei a tomar posse de que eu ativo mulheres, que eu ativo pessoas. Eu tenho um exemplo bem rápido, o meu médico, o meu nutrólogo. Comecei a fazer tratamento com ele há 2 meses. Cheguei lá na primeira consulta e falei dos livros, aquela coisa, ele muito empolgado com a minha mente. Ele veio para um congresso em São Paulo, agora recentemente, quando chegou. Ai, dona Diara, deixa eu te falar, já conversei com a editora, porque inspirado na senhora, eu pensei em escrever meu livro contando as histórias dos meus pacientes, do meu trabalho, desenvolvimento. Aí eu digo: olha, eu não inspiro só mulheres, eu inspiro pessoas, eu ativo pessoas. Eu ia acabar de falar isso para a senhora agora, né? A senhora trazer essa inspiração, ativar essas pessoas que estão nos assistindo, a senhora deixar algo para eles, né? Para que eles venham ativar e eles venham ser multiplicadores. Porque ao ler o seu livro, ele me inspirou muito. Ao ler a sua parte, até quando a gente fez aquela live, eu queria muito. Então, esse é um mês que é um mês voltado para as pessoas conscientizar em relação ao suicídio, depressão, ansiedade. E tem muitas pessoas que às vezes têm um tabu ainda em relação
a fazer terapia, a procurar um psicólogo, a psicanálise, até psicanálise, porque as pessoas confundem muito Sim. os tratamentos. E o Senhor Jesus, Deus deixou os profissionais para que a gente pudesse usar, utilizar, né? Tá aí os profissionais, tanto os médicos como os psicólogos, psiquiatras, psicanálise, como é que é? Psicanálise clínico, né? Psicanálise clínica. Então, estão aí para fazer esse tratamento. Então, é muito importante a pessoa, mesmo que ela, se ela souber, pelo menos ela entender que ela está em depressão, que ela precisa de ajuda, e ela procurar, já é um passo, né, pastora? Sim. Até porque, doutora, as pessoas quando falam psicólogo, ele fala assim, não, eu tô bem, eu não preciso de médico de louco, né? E que a senhora falou, a senhora teve que estar dentro desse mundo, conhecer pessoas, problema de pessoas, para, de alguma forma, ajudar eles nesse tratamento, se descobrir e hoje viver sua vida e seguir suas histórias, né? Porque vem esse mito de que o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista é só para quem é louco. Não. Todos nós precisamos desses profissionais. Verdade. Todos nós. Porque é igual o neurologista. Nós somos carne. Não é? E nós precisamos. Então, não tem um problema. Tem, todos nós temos. Todos nós carregamos nossas feridas. Então, a você que está nos assistindo, o que eu tenho a te dizer é o seguinte: nunca é tarde. Eu estou Uou! com 62 anos. Estou começando a viver de forma plena, por escolha, por opção. Glória a Deus. A partir do momento em que eu resolvi, eu admiti que eu precisava me entregar a esse processo. Sabe aquela frasezinha que só vive o processo, o propósito quem suporta o processo? Sim. Então, eu resolvi a suportar esse processo. E hoje eu vivo o meu propósito. Ai, glória Eu a Deus. hoje tenho uma mentoria chamada Experiências Mulheres 50 Mais. Ela está muito focada nas mulheres, que foi uma forma de chamar a atenção. Isso não quer dizer que o homem não precise. Que é onde eu convido essas pessoas a fazer uma viagem no trem da vida, parando nas 3 estações, no passado, no presente e no futuro. No passado, ressignificar a sua vida, ressignificar as suas dores, ressignificar as suas feridas, os seus traumas, os seus medos, superar depressão. No presente é pensar no que está vivendo agora. E no futuro, a realizar sonhos, a ativar essas pessoas a realizar esses sonhos. Inclusive, sonho de criança, independente da idade. Porque se eu, pós 50, comecei a realizar sonhos, pós 60 eu estou realizando sonhos que ninguém nem tem noção. A proporção é uma realização atrás da outra. Glória a Deus. E não tenho parado. Hoje, eu sempre amei a vida. Mas hoje eu estou pedindo a Deus que Ele deixe eu viver até os 100 anos. Com essa energia, com essa vivacidade e esse meu propósito. Viver realmente o meu propósito, que é o que eu estou fazendo agora. E pessoas que ela tiverem passando por situações como essa reflexão que a senhora deixou nesse livro, Mensageira Sem Fronteira, tem cuidado do seu futuro ou está presa ao deserto do passado? Porque isso aí, como que me despertou? Eu olhei para mim no espelho, pela manhã, no dia que caiu a minha ficha de que eu carregava a ferida do abandono. Eu olhei e me perguntei: Andiara, quando você tiver mais passado
do que futuro. O que você gostaria de ter construído. Eu digo, opa, peraí, o que eu fiz até agora? E o que falta eu fazer? Então, o que eu já fiz está aqui, eu vivi presa nesse passado até aqui. Mas a partir de agora, eu não quero viver presa nesse passado. Eu quero construir futuro. Eu quero construir vida nova. Eu quero construir pessoas novas através do meu propósito. Então, já desde já, você que está do outro lado aí, você que por algum motivo parou o seu propósito, ou você está preso no seu passado, venha fazer parte do nosso projeto, Histórias que Edificam, o Projeto Abraça. São vários projetos que nós temos feito para alcançar vidas e ajudar pessoas. Hoje, doutora, nós atendemos mais de 2.000 crianças, mais de 500 famílias de vulnerabilidade social. Então, são trabalhos inéditos que nós fazemos justamente para as pessoas não ficar numa situação de abandono. E de alguma forma nós tentamos levar o amor, levar o carinho, levar o diálogo, né? Levar essa ajuda humanitária para que eles venham ter um norte. E como seria muito bom que a senhora, nas próximas vindas, dentro dos nossos projetos sociais nas comunidades, que a senhora estivesse conosco para atender um pouco dessas pessoas que estão do outro lado, nas comunidades, e ali poder ajudar, né? Dentro de uma situação, empoderá-las, dar um norte para elas. As pessoas, às vezes, acha que não acabou tudo. Ela é uma pessoa capaz de alcançar, mas ela se acha incapaz de alcançar porque ela se acha indesprezável, o menor. E nós somos seres humanos fantásticos, nós temos condições, você tem condições de alcançar seus sonhos. A doutora é um exemplo de vida, você é um exemplo de vida, você é jovem, e nós estamos vendo os nossos jovens se acabando na dependência química, no álcool, na bebida, na depressão. Você é uma pessoa fantástica, você realizará os seus sonhos, alcançar os seus projetos. E hoje aqui um exemplo de vida. A nossa doutora que está aqui nos honrando nesta manhã abençoada, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. Eu quero que você compartilhe, dá um like, compartilha e histórias que edificam. Pode falar mais um pouco, fica à vontade, Mônica. Podemos sim ver isso aí, você entendeu? Combinado tudo antes, né? A gente dá uma ajeitadinha aí na agenda. A gente não sabe quando ela vai vir, mas será um prazer enorme. Mas a gente faz esse trabalho. Tenho programação para estar na região em novembro. Legal. E essas mulheres, esses homens que queiram fazer uma reunião com a senhora, uma palestra, deixa todas as suas redes sociais, agendas, né, abertas, né, por quais meses a senhora vai estar disponível, as datas mais ou menos que a senhora vai estar em São Paulo, ou fazer essa agenda para atender essa demanda dessas pessoas que se encontram procurando essa autoajuda. Sim, eu atendo online também, né? Presencial, então a distância não é empecilho, não é desculpa. Basta você realmente estar disposto a se conhecer, a melhorar, né? o seu bem-estar, cuidar de você. Então, tem o telefone que é 79, porque é Aracaju, né? Esse tem um zap, 79988725890. E as redes sociais, Psi Andiara Suassuna. E lá no perfilzinho você tem o link lá do site que você marca consulta, que você acessa os livros, marca palestra e tudo. E é só entrar em contato que estarei à disposição. E próximo livro, já tem uma data? Tem! Oh, top! Tem! Lancei já fui prefaciadora esse mês. E dia 3 de outubro. 3 de outubro? 3 de outubro estarei em Mantena, Minas Gerais, na 3ª edição das Imparáveis. Top!
E lá eu vou falar sobre o poder de estar nesse movimento de multiplicação. E essas empoderadas que estão nos assistindo, se elas quiserem fazer parte de algum projeto com a senhora, participar como coautora, né? Faz o convite para elas. Estou Tem com histórias, né? Tem histórias, tem história. Estou com um movimento que será lançado em Aracaju no dia 8 de outubro, reunindo essas mulheres para se tornarem coautoras do Elas Experiências. Então, tá vindo mulher De todo o Brasil. de todo o Brasil. Ô, glória. Que lugar? Qual que é Eu já tenho mulheres aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Curitiba, Uou! Espírito Santo, Aracaju, e está aí aberto. O novo projeto? Elas Experiências, Experiências. dia Elas 9 de Experiência. outubro. Você, mulher, que quer ser, não é? Mensageira, Eternizar, que né? quer eternizar a sua história, porque a sua história vai curar outra pessoa, vai falar ao coração daquela outra pessoa, vai curar você, que é através da sua fala que você cura, e você vai ser eternizada através da sua história. E a senhora está disponível para atender pessoas que queiram ser curadas. Sim, estou disponível, entendeu? Muito É só grato, entrar em doutora, contato que a né? gente marca direitinho. Pela sua presença aqui, Nós pela somos presença felizes. da sua companheira que nos Minha trouxe, sobrinha. sua sobrinha que está aqui hoje conosco, né? Foi um prazer enorme, né? E eu creio que através desse nosso Bate-papo. bate-papo, História que Edifica, eu creio que as pessoas vão se identificar tanto para realizar sonhos, projetos e pessoas que queiram se tratar, que é importante, né? Se curar. Se curar, exatamente, porque nesse processo, gente, foi um percurso tão longo que você vê aí, né, que tem a frasezinha que eu costumo dizer, nossa, nessa questão eu acho que eu perdi a modéstia, porque eu bato no peito orgulhosamente hoje e digo, hoje eu sou a melhor versão de mim. Glória a Glória a Deus. Eu Deus. quero agradecer você que está do outro lado nos assistindo. Deus abençoe. Nosso forte abraço. História que Edifica. Compartilha. Dá um like aí. Dá um clique, né, Mônica? Eu também gostaria de agradecer a todos que participaram esse momento. Assim, foi extremamente importante para as pessoas que estão vivendo nesse momento de depressão, que ainda não se reconectaram com si mesma, que não se reconhece o seu próprio eu, que precisa de ajuda. Esse é um momento de autoanálise, de saber também que pessoas passam por isso, que o importante é você buscar ajuda, né? Doutora, o importante é a pessoa Sim, reconhecer sim. e buscar ajuda, né? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, desse privilégio da doutora estar aqui com a gente. Veio de Aracaju, né? Aracaju, E veio aqui para São Paulo para estar conversando conosco desse tema tão importante, que é a depressão, que é a ansiedade, né? E que tem assolado muito aí, não só o Brasil, mas é o mundo, né? É um mundo, Que é a doença do exatamente. século, É a né? doença do século, você entendeu? E outra coisa, porque é assim, sozinha você chega, mas juntas você chega mais rápido e mais longe. Sim. É isso. Até porque mulher se cura juntas. O homem também. O homem tem mais resistência, mas o homem também precisa olhar para si e buscar essa autocura. Histórias que Edifica. Quero agradecer a todos vocês. Que Deus abençoe. Faça a finalização dos agradecimentos. Eu quero agradecer a todos que compartilharam, que ficaram aqui conosco. Clique, compartilhe e fique firme até o próximo episódio. Deus abençoe a Deus todos. abençoe a todos. Boa tarde.